Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Nessa videoaula nós vamos finalizar, né, a apresentação dos principais operadores da linguagem Java e assim finalizar as estruturas sequenciais. E o operador, né, um dos que falta para a gente ver são os operadores lógicos. Os operadores lógicos avaliam valores ou expressões booleanas. A gente tem os três principais operadores lógicos, como o AND, o OR e o NOT, né? Que se a gente traduzir, o AND é um operador e, o OR, né, é o operador ou, e o NOT é o operador não. Então a gente vai representar o I ou o AND por esses dois E comerciais. O OR nós vamos representar por essas duas barrinhas que a gente chama de pipe. Você vai ver essa tecla aí no seu teclado, a gente tem ela. E o ponto de exclamação é o NOT. Esses operadores eles são interessantes porque eles vão conseguir linkar outras expressões, né, e a gente vai conseguir criar expressões mais complexas. Então, para a gente ver isso na prática, né, e entender melhor, eu abri o NetBeans aqui, naquele mesmo projeto que a gente estava usando nas outras aulas, comentei todo o código para cima, né, e vou, né, criar um sistema aqui, ó, que vai me ajudar a tomar uma decisão, que é o seguinte, ó, eu vou ter uma variável boolean que eu vou chamar de tem dinheiro. E eu vou falar que a pessoa tem dinheiro, sim, verdade. E eu vou falar assim, a pessoa ela tem tempo, eu vou pôr que é falso. Tá? Então aqui ó, seria o processamento do nosso sistema inteligente, que fala o seguinte, a pessoa ela pode viajar? A pessoa ela vai poder viajar ó, se ela tem dinheiro e, aí eu vou usar o operador, lógico, ó, e dois E comerciais, tem tempo. Então, essa é a solução do problema que eu estou propondo. A pessoa só vai poder viajar se ela tem dinheiro e se ela tem tempo. Então, o operador está me indicando isso. Ó. As duas coisas têm que ser verdade. Eu vou ter que ter dinheiro e eu tenho que ter tempo. É o que a gente chama de uma conjunção aqui. Ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou imprimir esse resultado. Então, vamos ver se a pessoa pode viajar. Ó. Vamos identar bonitinho aqui. Ok, vou executar. Então a pessoa pode viajar? Olha o resultado, falso. Né? A pessoa não vai poder viajar, porque ela tem o dinheiro necessário, mas ela não tem o tempo. Aí se fosse ao contrário, ela não tem nada. Ó. Ela não tem nada. Será que ela pode viajar? Falso também. Ah, não, ela não tem dinheiro, mas agora ela tem tempo. Ó. True aqui embaixo. Vocês vão ver que é falso também. Então ela só vai conseguir viajar se ela tem dinheiro e tem tempo. Repare para vocês verem. Ó. Executei, agora verdade, ela pode viajar. Então eu usei um operador lógico e, né, o AND do inglês, para dizer se a pessoa vai poder viajar ou não. Tá? E a única forma que ela me deu o resultado verdadeiro foi quando, né, os dois operandos aqui ó, eram verdadeiros também. Se eu alternar para qualquer um falso aqui, ó, o valor vai dar falso. Vou pegar agora um outro exemplo para vocês verem, um outro operador. Então vamos escrever aqui, ó. Operador lógico AND. Agora a gente vai fazer o operador lógico, ou vamos ver como é que funciona a lógica, né? Como é que é por trás aqui desse operador lógico. E aí eu vou fazer o seguinte exemplo, ó. Boolean. Eu quero saber se o aluno ele está de recuperação ou não. Essa que seria a ideia. Tá? Então, ó, nota menor de 60 vai ser uma variável. E a outra vai ser o seguinte, ó. A frequência menor de 75. Vamos já colocar, daqui a pouco a gente coloca um valor. Vamos pegar aqui a regra de negócio aqui da aplicação que a gente está criando. Ó. É o seguinte,
eu vou criar uma variável recuperação. E essa recuperação vai ser o seguinte: se a pessoa tem a nota menor do que 60, agora olha para você ver, eu vou usar o ou se a pessoa, eu vou quebrar uma linha aqui, tá? Para ficar visível para vocês aí, ou se a frequência é menor de 75%, né? Por que ele está dando erro aqui? É porque eu não inicializei as variáveis. Então, vou colocar aqui, ó, true aqui e false aqui, ó. Ok. E aqui eu vou conseguir imprimir, ó, o meu resultado, né? Então, vou pegar aqui, ó, recuperação. Vamos identar aqui bonitinho. Ok. Ó, se eu executar, vamos ver o que vai sair aqui. Vai ser a segunda condição aqui booleana, né? Ó, verdade, porque essa primeira aqui é daquela, né, do dinheiro lá, do viajar. Então, vamos concentrar nessa última resposta aqui. Então, olha só, eu usei o ou, né? Porque a lógica do meu problema exigiu que eu usasse o ou. Então, um aluno, ele vai estar de recuperação se a nota dele é menor do que 60 ou se a frequência dele é menor do que 75. Repare que agora ó, eu vou alterar, eu vou colocar false e aqui eu vou colocar true. E vou executar. Então agora ó, a nota dele é menor. Ele até veio nas aulas, né? Ó, ele teve a frequência. Mentira, né? Na verdade a nota dele é maior que 60. Ó, né? Então, nota menor que 60, falso, quer dizer que ela é maior. E frequência menor de 75, verdade. Então ele veio menos, né, aulas do que deveria. Então, ó, quando eu vou executar, eu alternei os valores true, ou seja, ele ainda está de recuperação. Então eu alternei os dois aqui, ó. Agora eu vou colocar os dois. Vamos ver aqui, vou colocar os dois true. O que vai acontecer na hora que eu executar? True. Repare que o cara, ele teve uma nota baixa, né, menor de 60 e ele teve uma frequência menor de 75% das aulas. Então, ó, verdade, o que deu? Deu true aqui, ó. Agora eu vou falar o seguinte, ó, a nota dele foi menor do que 60? Falso. A nota dele foi, a frequência dele foi menor do que 60? Falso. Ou seja, ele foi um bom aluno. Ó. Na hora que eu executar, qual vai ser a resposta? Falso. Olha que interessante. Então, assim, a pessoa está de recuperação? Falso. Não está. Ela passou direto. Tá vendo? Então, eu consigo encadear minhas ideias aqui, né? Eu consigo usar aqui os operadores relacionais ou outros operadores lógicos, né? Encadear uma sequência aqui de ideias para a gente propor uma solução, né? Propor um algoritmo aí para algum problema que a gente tem que resolver, tá? Então, essa aqui é a ideia aí desses operadores lógicos. Por último, a gente tem o operador de negação. Como é que a gente faz o de negação? Olha como é que é. Ó. Vou criar mais uma boolean, inverte, e ela recebe true. Olha só que interessante. Na hora que eu imprimir isso aqui, ó, eu quero imprimir primeiro inverte, certo? E depois eu vou fazer o seguinte, eu vou inverter negando. Ó. Quando eu nego, eu estou fazendo a inversão do valor. Tá? Então, fiz isso aqui. Ó. Vou rodar. Vamos ver o que vai aparecer no último aqui. Ó. False. Por quê? Estava valendo true. Aí eu imprimi aqui. Ó. True. Certinho. Ó. Aí eu vim aqui. Ó. Eu estou negando true. Se eu negar o true, o que dá? Dá false. Tá vendo que interessante? Eu poderia ter negado o resultado aqui. Ó. De cima, simplesmente falando assim que a pessoa está de recuperação, né? Eu vou inverter o valor que eu tinha antes de negar, tá? Então essa aqui é a ideia aí do operador lógico NOT. Para facilitar o entendimento, a gente pode resumir os valores do AND, do OR e do NOT numa tabelinha, que a gente chama até de tabela verdade. Então, eu consigo colocar todas as possibilidades aqui. Ó. Se eu tiver uma variável A e uma variável B, né, qual vai ser o resultado? Se a A e a B são verdade, né, olha o E aqui. Ó. Esse e esse, então vai dar true. Né? Então, eu tenho true e true, vai dar true.
Repare que o restante é tudo falso, ó, na tabela verdade do E, né, do END. Então, ó, só é verdade, vocês lembram que o cara só podia viajar se ele tivesse dinheiro, tivesse tempo? Qualquer outra possibilidade que ele tinha de resultado das variáveis seria falsa, ele não poderia viajar. Tá? Então, essa é a tabela verdade do E. E aí a gente acaba que tem que decorar isso aqui, a gente decora, se a gente pensar um pouco, a gente, né, consegue chegar nesses resultados aqui. Mas com o tempo a gente acaba decorando, até sem querer. Tá? Bom, agora vamos ver a tabela verdade aqui do operador OR. Repare que é meio que ao contrário do E. Qualquer, né, condição aqui, ó, que uma das variáveis tiver verdade, ó, verdade, verdade, deu verdade. Repare aqui, ó, verdade aqui e verdade aqui. Ó. Então, se no OR aparece alguma coisa que é verdadeiro, né, a resposta final é verdadeira. O OR só é falso quando todas as opções são falsas, né? Que é bem parecido, assim, vamos dizer que é meio o oposto do E, né? O E só é verdade quando tudo é verdade, tá vendo? Né? Aqui, ó, ok. E o OR, ele é falso quando tudo é falso, o resto é verdade. Então, com essas regrinhas, a gente vai conseguir encadear nossos pensamentos aí na hora de criar os algoritmos. Por último, aqui a tabela verdade do NOT, ó, que é muito fácil, essa é o inverso, ó, né? Se é true, eu apliquei o not, vai dar false, né? Se é false, eu apliquei o not, vai dar true. Então, essa é o resumo aí das possibilidades que a gente tem com duas variáveis, né, utilizando os operadores lógicos AND, OR e NOT. Continuando os operadores lógicos, a gente tem uns operadores que chama bit a bit. Eles são muito parecidos, né, com os primeiros que a gente viu. Olha para vocês verem. Em vez de usar dois E comercial, eu vou usar um E comercial para o AND. Eu vou usar um pipe para o OR. Tá? E o que isso influencia? Né? O que é isso? Bit a bit, operador lógico bit a bit. Não é muito comum, mas em alguns casos a gente precisa de usar esse operador. Veja um exemplo aqui, ó. Eu tenho a variável D que recebe 3 e eu tenho a variável E que recebe 1. O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou aplicar então aqui, ó, D, AND, I. O que significa isso? Significa o seguinte, ó, eu vou pegar o valor que está em D, que é 3, eu converto isso para binário. Né? Todos os números, todas as letras, elas têm uma representação binária interna aí do computador. Né? Vocês vão aprender isso em outras disciplinas, mas para essa, basta vocês saberem isso. Né? Então, eu consigo representar o número 3 apenas com zeros e uns, que é essa representação aqui, ó, que eu acabei de selecionar. Como que eu represento o número 1 em binário? Dessa forma aqui. Ó. E o que significa 1? 1 significa energia, né? Um pulso elétrico, e o 0 significa sem pulso elétrico, não tem pulso elétrico. Então, quando a gente aplica um E comercial só, o compilador, né, a Java Virtual Machine, ela vai pegar aqui, ó, número por número e aplicar aqui, ó, onde o 1 significa verdade e o 0 significa falso. Então, ele pega e vai usando a tabela verdade para cada caractere. Ó. Vai pegar assim, ó, 1 e 1. Quando você usa o E, não era true e true não dá true? Então, eu coloquei 1 aqui, ó. O E, sempre quando você tem um falso, não vai dar falso. Então, essa aqui, ó, vai dar falso, essa aqui vai dar falso. E o terceiro número, ó, repare que está 0 aqui. Ó. Opa, desculpa, aqui. Ó. Então, vai dar 0. Então, formou esse número aqui. Ó. Aí, a mesma coisa para o exercício de baixo aqui. Para esse exemplo de baixo, só que eu usei o OR. Então, o OR, qual que é, né, o segredinho? O OR é, onde aparecer verdadeiro em alguma das possibilidades, já vai dar verdadeiro. Então, ó, 0 e 0 vai dar 0. Ó. Falso e falso. 0 e 0 vai dar falso. Vendo? Então, 1 e 0, quando é o OR, vai dar 1. E 1 e 1 vai dar 1. Né? Formou o número 3. Fala assim, nossa, Bruno, mas que coisa doida, quando é que eu vou usar isso? É o que eu disse, tem alguns problemas que a gente usa. Por exemplo, eu já usei isso uma vez que eu tive que implementar uma aplicação que tinha que conectar na rede e eu tinha que saber se dois computadores estavam conectados na mesma rede.
Então, eu tive que usar essa operação aí, porque a gente faz essa operação bit a bit no IP da máquina com o IP da rede. E aí, se né, der o mesmo número de rede, quer dizer que os computadores estão na rede. Tá? Mas né, vocês ainda não tiveram, talvez nunca tenham estudado essa parte de endereçamento IP, vão ficar meio boiando no que eu falei, mas saibam que eu já usei para isso. Né? Isso é um exemplo de uso desses operadores lógicos aí, bit a bit, ok? Então, né, saiba que existe, se um dia chegar um problema para você resolver que isso se aplique, vocês vêm aqui e dão uma olhada nisso aqui, né, estudem essa parte que vocês vão né, conseguir resolver o problema. Bom, vamos falar agora sobre algo muito importante, que é a precedência dos operadores. Para isso, eu defini primeiro expressões. Expressões são combinações ordenadas de valores, variáveis, operadores, parênteses e entre outras coisas, tá? Aí eu dei um exemplo, né? Então aqui a gente tem aqui uma expressão e essa expressão, né, que parece ser simples de resolver, ou para o computador resolver, mas tem uma coisa importante que a gente tem que pensar aqui. Por onde que essa expressão começa a ser resolvida? Será que isso influencia alguma coisa né, na execução? E para isso eu dei mais dois exemplos aqui embaixo. Se a gente executar essas duas instruções aqui, ó, que são muito parecidas, repare que o que eu fiz aqui ó, foi colocar um parêntese, né, isso que tem de diferente. Será que isso influencia? E a resposta é sim. Né? A gente tem aqui uma precedência de operadores. Das precedências mais altas são os parênteses. Então, tudo que tiver entre parênteses vai ser resolvido primeiro. Depois, nesse caso aqui, a gente tem uma precedência de multiplicação. E, por fim, né, soma e subtração. E isso é muito importante. Né, quando a gente for desenvolver as nossas expressões, a gente tem que levar isso em consideração. Ok? Aí eu fiz uma tabela aqui ó, em que eu falei né, quem são os operadores que têm maior precedência e quais são os operadores que têm menor precedência. Então, em cima, está aqui na tabela, ó, precedência mais alta. Então, a gente tem ó, o que eu falei, o parêntese, né, o colchete, tá? Tudo tem precedência maior. Eu coloquei esse parêntese tipo aqui, é aquilo que a gente já tinha feito em exercícios anteriores, que é a conversão de tipo. Né? Então, antes de fazer alguma operação, o compilador verifica se tem alguma conversão de tipo. Né? Vocês concordam comigo? Isso é importante, né? Você tem que converter o tipo primeiro para depois né, fazer a operação que deve ser feita. Então, aqui, depois disso, ó, nós temos os operadores unários, né, que você usa aqui na frente de um número. Então, se você quer colocar um número negativo, por exemplo, então essa leitura desse número negativo tem que ser feita antes da operação acontecer. Né? Então, depois a gente vem a multiplicação, divisão e a operação de mod, né, de divisão, de resto da divisão. Então, olha só, a multiplicação ela tem uma precedência maior do que a soma e a subtração. Então, se a gente tiver uma expressão lá com multiplicações, somas, subtrações, a primeira coisa que vai ser resolvida vai ser a multiplicação e a divisão, para depois fazer a soma e a subtração. E assim vai seguindo aqui. Nós não aprendemos esse tipo de operador ainda. Acho que nesse ponto do curso aqui é desnecessário. Mais para frente, talvez. Que é deslocamento de bits. Aqui a gente tem os outros operadores que esses sim nós aprendemos, ó, que né, são os relacionais, os de igualdade. Então, quanto mais você vai descendo aqui na tabela, menos precedência ele tem, menor é a precedência. Então, eles resolvem tudo isso aqui primeiro para depois vir resolvendo os de baixo. Por último, ó, o que tem mais baixa precedência é a atribuição, ou seja, depois de resolver toda a expressão, que o compilador vai atribuir o valor lá para alguma variável. Então, aqui a gente tem um resumo né, desses operadores mais utilizados, ok? Por fim, nós vamos falar um pouco de alguns, não sei se a gente pode classificar como operadores matemáticos, mas a gente tem algumas funções,
tá? Matemáticas aqui. A gente tem alguns métodos desse objeto math que a gente pode usar para nos auxiliar a desenvolver contas, né? Criar contas. Aqui tem alguns exemplos, né? Eu vou citar alguns aqui. Ó. Por exemplo, eu posso usar esse math.sale para a gente arredondar valores. Eu posso usar math.cos para a gente pegar o cosseno de um determinado número. Aqui onde vocês estão vendo o valor x, eu vou informar um número, eu vou substituir por algum número ou por alguma variável. Né? Então, o sale, aqui até você pode ver aqui ó, na própria tabela, se você passar assim, ó, sale.3.2, sale significa teto. Então, eu vou arredondar para cima esse valor. Então, o sale de 3.2, né, arredondando para cima, é 4. Ah, o cosseno. Então, eu vou passar um número aqui, cosseno de 90. Né, eu vou ter algum resultado. Aí, assim por diante. A gente tem várias funções aqui. Ó. Se eu quiser arredondar para baixo, eu vou usar essa aqui. Ó, o math.floor. Floor em inglês, traduzindo, é o que? O piso, né? Então, você vai arredondar para o piso, para baixo, não para o teto. Né? Então, olha só o exemplo aqui. Ó. Pegou o mesmo número, 3.2, arredondando para baixo, é 3. Calcular logaritmo, logaritmo com base 10. Essa aqui é uma função interessante, ó, que você vai fazer o quê? Você vai elevar um número, x elevado a y. Né? Então, 2 elevado a 4, por exemplo. Tá? Seno, se você quiser saber o seno de um grau aqui, de um ângulo, beleza. Essa aqui também é muito usada, ó, SQRT. Então, você vai digitar math.sqrt para você pegar uma raiz quadrada. Então, se aqui no lugar do x você colocar um número 4, o resultado disso aqui vai ser 2. Né, ó, raiz cúbica. Se eu precisar do número π, eu vou usar isso aqui, ó. Eu vou acessar essa constante aqui do math, dessa classe math, para pegar o π. Converter para graus, converter para radiano, tá? Ok. O que a gente vai fazer aqui agora? Deixa eu digitar um exemplo de uso disso aqui para vocês verem na prática aqui. Bom, usando aquele mesmo exemplo que a gente está fazendo, aquele mesmo projeto de exemplo, eu vou até comentar essas linhas aqui para cima, ó, dos operadores lógicos que a gente viu na última aula. E vou usar algumas dessas funções aqui. Ó. Por exemplo, eu vou criar aqui ó, uma variável float. Eu vou usar double aqui, ó, double retorno, tá? Que vai ser o resultado aqui. Vou inicializar ela como 0. E vou usar a função aqui. Ó. Então, vou fazer assim, ó, retorno vai receber, por exemplo, vamos usar aqui o sale, que eu falei para vocês, ó, sale. Eu vou colocar um número aqui, ó, 345 ponto, esse número aqui, ó. Então, vou arredondar, vamos ver o que vai dar. Vamos imprimir aqui. Retorno. Já vamos fazer mais de uma aqui para a gente ver. Olha que interessante. Um outro também que é muito fácil de usar. Eu posso chegar aqui ó, e usar o ABS. O ABS ele pega o número absoluto para mim. Né? Então ele tira o sinal do número aqui. Ó. Se eu colocar menos esse número aqui, vamos ver o que vai sair. Como eu disse, dentro desse parênteses aqui, ó, você pode passar um número de uma vez, ou você pode usar uma variável. Aqui, ó, eu vou criar uma variável double. Na verdade, eu vou criar uma int aqui, ó. A vai receber 2, int B vai receber 3. E vamos usar essas variáveis aqui dentro. Ó. Então, qual função que eu vou usar? Eu quero usar aquela que eu falei, né? A elevado. Ó. Então, eu quero elevar 2, que está o A, elevado a B, que está valendo 3. Vamos imprimir o retorno. Vocês poderiam vir aqui ó, e usar tudo dentro do system também. Vocês já viram algo parecido aí nas videoaulas. Ó. Posso chegar aqui e fazer da seguinte forma. Eu posso
simplesmente colocar direto a conta aqui, ó, math.sqrt, que é a raiz quadrada de 144. Então, coloquei isso aqui. Então, a gente tem aqui quantas contas para a gente conferir? Ó? 1, 2, 2 system, 3 system, 4 system. Vou salvar e vou executar. Então, vamos ver aqui. Ó. Vamos de trás para frente. Ó. Última coisa que imprimiu, ó, eu usei direto a função com um número aqui. Ó. Então, raiz quadrada de 144 é 12. Outra coisa, elevei aqui, ó, 2 elevado a 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, foi o retorno que me deu aqui, ó. Vamos continuar. O que eu pedi aqui, ó? O número absoluto disso aqui, ó. Então, ele retirou o sinal aqui, ó. Me deu um número absoluto. Beleza. O que mais? Aqui eu pedi para ele me dar o teto desse número, ou seja, arredondar para cima, né? Pense que sail é telhado, né, em inglês. Então, o teto. Qual que é o teto desse número? Arredondei ele para 346. Tá vendo? Então, existem diversas funções matemáticas prontas para a gente usar dentro das expressões. Né? E essas expressões acabam que são ligadas por operadores. Né? Então, por isso que eu já puxei o gancho aí para a gente aprender. É isso aí, ok? Por último, algumas referências, né, que eu usei nesse slide e nos outros slides também. Então, são 2 livros que a gente tem aí na biblioteca. Vocês podem consultar, inclusive pela biblioteca virtual. E nós vamos finalizando essa aula por aqui. Valeu!